Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live, né? Da série O Varejo do Livro de Norte a Sul do Brasil, coordenada pela Associação Nacional de Livrarias ANL. Estou aguardando aqui o Wagner, né? Wagner, pode pedir a entrada, por gentileza. Boa noite, Wagner. Oi, Diego. Boa Oi, noite, querido. Como vai? tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito claro, tua imagem está excelente, barba feita, passou perfume, Perfeito, tudo perfeito. certo. Então, vamos dar seguimento aqui, né? Boa noite a todos, novamente. Meu nome é Diego Saldanha, sou supervisor administrativo da GEP Livraria no estado do Tocantins. Estou transmitindo aqui da cidade de Palmas, a nossa capital, né? E estou aqui com o Wagner Alonso, o sócio administrador da Livraria Solar do Leitor de Belém. Ele já vai se apresentar. Estamos para um bate-papo aqui, né? Dando continuidade à série de lives aí falando sobre o varejo do livro de norte a sul do Brasil, que foi aí encabeçado pela ANL, né? A série de lives da ANL faz parte do projeto Estamos Prontos para Novas Histórias. Wagner, boa noite novamente. Se apresenta um pouquinho para a gente. Então, Diego, eu sou o Wagner Alonso, eu estou aqui em Belém, capital do estado do Pará, e tenho uma livraria, uma pequena livraria, chamada Solar do Leitor, né? E recebeu o convite da ANL, do Bernardo, para estar aqui nesse bate-papo hoje. Estou com enorme satisfação aqui hoje, conversando contigo sobre esses 20 anos aí que a Solar do Leitor, a livraria Solar do Leitor existe, e as nossas agruras e estratégias, né, de sobreviver aí nesse período de pandemia, né, nesse último ano e no que virá. A gente ainda está descobrindo dia a dia o que virá. E a conversa vai ser em torno disso, quer dizer, do que a gente tem feito e do que planeja fazer, entender um pouco um trabalho do outro e mostrar para as pessoas, né? Mostrar para as pessoas de outros estados. Eu assisti algumas das lives que a ANL promoveu, infelizmente não consegui assistir o Centro-Oeste e o Nordeste, que foram as duas últimas, mas é importante que as pessoas também conheçam um pouco do que a gente está tentando fazer. E leitores nossos, leitoras nossas também, que de repente vão passar aí pelo Instagram enquanto a gente estiver conversando. E eu tenho total interesse de que as nossas leitoras, os nossos leitores conheçam um pouco por dentro o nosso negócio, quer dizer, saibam um pouco das nossas características. A gente trabalha muito nessa perspectiva de instruir eles, questões de preço, questão de taxação. Tudo isso a gente conversa muito com as nossas leitoras, para que nossos leitores também, para que eles saibam, conheçam e possam exercer as suas escolhas, etc., também conhecendo essas características de mercado, né? Então, estou aqui para isso, um prazer estar aqui contigo, Diego. E, igualmente, Wagner. Eu vou iniciar falando um pouquinho da JEP, né, contando um pouquinho da nossa história aqui, de uma forma bem sucinta, e em seguida eu vou pedir que você faça o mesmo aí, né, sobre o seu lado leitor, que já fiquei muito curioso, dei uma olhada lá no Instagram e fiquei com muita vontade de conhecer um pouquinho da sua história. A JEP Livraria começou, nós temos aí mais 30 anos de mercado, né? Então nós temos uma vasta história bem bacana. Eu tentei resumir, vou falar a verdade, tentei resumir, é bem difícil, tem que deixar pontos importantes de fora, mas basicamente é o seguinte: a sócia administradora da GEP Livraria, a senhora Leila, né, iniciou sua carreira profissional no ramo dos livros aos 15 anos de idade, lá na cidade de Goiânia, Goiás, cidade natal dela, né? Onde trabalhou durante 9 anos na distribuidora de livros, que representava as editoras Ática e Escipione, nos estados de Goiás e Distrito Federal, né?
Ela começou como auxiliar de escritório, chegando à gerência. Aí já dá para ver que já tinha o livro na veia, né? Em 1988, ocorreu a divisão do estado de Goiás. E em 1989, ela recebeu o convite do então diretor Alfredo Chianca, né, para representar as editoras no recém-criado estado. Em 26 de nove de 1990, com apenas 24 anos de idade, ela abriu a Grupi Editoriais e Papéis Limitada, que é a abreviação nossa de GEP, né? Lá na cidade de Gurupi, que já era Tocantins. Com o desenvolvimento do trabalho, foi percebida a necessidade de se abrir a livraria para para atender, né, o varejo também, porque até então a gente tinha um foco na distribuição, justamente devido a esse convite lá da Ática e Scipione, né? Após o sucesso da livraria, né, lá em Gurupi, ela abriu em 1997 aqui em Palmas. A Palmas não foi escolhida inicialmente como o primeiro local de abertura da GEP, porque Palmas aqui estava iniciando, né, nesse ano ainda. O estado era recém-criado, Palmas basicamente não existia, era tudo mato. Então o Gurupi já tinha uma certa estrutura para receber. Em 2001, ela abriu mais uma filial lá em Araguaína, né? E nós foi basicamente pioneiro aqui no estado do Tocantins, no ramo de distribuição. E hoje nós temos sede própria, né? E com mais de 30 anos de mercado, atendemos as 3 maiores cidades do estado, que é a capital, Araguaína e Gurupi, e demais localidades do estado através das nossas redes sociais, que já, com certeza, você e eu vamos falar muito sobre isso. Mas é uma história bem rica. Gostaria de ouvir a sua também. É um pouco diferente. Aliás, é muito diferente, né? Vocês começaram como, na verdade, distribuição de livros didáticos, né? É um negócio que eu conheço, a gente depende muito do livro didático, mas eu tenho uma história assim bem diferente. A gente começou, Diego, eu tô aqui, as minhas anotações estão aqui pro meu ladinho, tá? Quando eu estiver olhando aqui pro ladinho é porque eu fiz diferente de ti. Eu já vi que as tuas estão na tua, foste mais cuidadoso que eu. Mas a gente, na verdade, eu era estudante de administração na Universidade Federal do Pará, e o meu pai era professor de uma escola particular da cidade chamada Grupo Educacional Ideal. E nós chegamos a uma conversa lá com a diretoria da escola para experimentar colocar uma banquinha dentro da escola, vendendo os livros que a escola adotava, livros didáticos, os livros que você representa e de outras editoras, e alguma coisa de literatura, né? Ele é professor de literatura, então eu sempre tive contato com livro, com biblioteca dentro de casa, desde criança, né? E aí acontece que a gente não tinha capital para começar, a gente não começou um negócio montando uma livraria, negociando estoque, etc. Não. A gente montava uma banquinha que tinha lá uns 20 títulos e que todo fim de tarde a gente tinha que encaixotar os livros, guardar a banquinha numa salinha da escola para no outro dia estar lá de novo, e o nosso público era a comunidade interna da escola, pais de alunos, etc. Esse era o nosso público, né? Mas a coisa deu certo lá dentro e a escola resolveu, então, fazer um contrato de aluguel e abrir um espaço para a gente dentro da escola, né? E aí a gente, enfim, começou a ter uma estrutura realmente administrativa, contratar pessoal, ter um sistema de gestão de mercado de comércio, etc., automação comercial. Se bem que nessa época que a gente começou, a notinha era de mão. A tua livraria é mais antiga que a minha, eu tenho 20 anos, né? A gente tirava a nota na mão ainda, depois de uns 3 ou 4 anos que a gente foi para uma automação. E cresceu lá dentro, a gente chegou a ter uma loja lá dentro com 2 andares, na época em que esse grupo educacional também fundou uma faculdade. E foi uma época até que o Gerson, que hoje está na Planeta, da primeira live, ele fez a primeira live com o Marcos da leitura, ele teve lá, ele conversou comigo, um cara fantástico. Nessa época ele estava dando um giro pelo Brasil, conhecendo livrarias, livreiros, etc., para entender um pouco o mercado. E passou uma manhã comigo lá, batendo papo. Não sei se ele vai aparecer por aí, mas se não aparecer, aquele papo foi muito legal e me trouxe muitas ideias àquela altura. Bom, e aí nós ficamos 14 anos dentro desse grupo, né?
nós tivemos dois momentos, eu acho que vale a pena relatar, de dificuldade em que a gente teve que se reinventar. A primeira foi quando a faculdade, esse grupo educacional se desmembrou e vendeu a faculdade. E a nossa loja estava na estrutura física que passou a pertencer à faculdade. E a faculdade pediu que nós saíssemos. Então, o único espaço que tinha dentro do grupo para que nós permanecêssemos era menor. Nós tivemos que, nesse momento, já mudar algumas características do atendimento, etc. A gente recebia leitores de fora da escola, era muito legal até para a escola, porque levava gente para dentro da escola para visitar a livraria e acabava conhecendo a escola também. Tá? E aí aconteceu uma coisa, Diego, que eu não sei se tu trabalhas aí ou se tu sofres com isso, foram a chegada dos sistemas de ensino nas escolas particulares. Né? E aí a nossa razão de estar lá se perdeu. Né? Porque a gente perdeu um montante substancial do nosso faturamento à medida que o sistema de ensino passava a ser comercializado direto para a escola. Então, há 6 anos, nós mudamos para um espaço bem mais modesto, mas não menos maravilhoso, desculpa a falta de modéstia, né? Que fica dentro fica em frente à Universidade do Estado do Pará, o campus de Ciências Sociais e Educação. Né? Há 5 anos nós estamos em frente a esse campus da universidade, com, mais uma vez, o trabalho completamente reformulado. Mas é importante eu te dizer também que, ainda dentro da escola, nós não éramos uma livraria de livros didáticos exclusivamente. Nós tínhamos 2 pisos. O primeiro, ele trabalhava com livros didáticos para atender a comunidade da escola. E o segundo piso era uma livraria que é a nossa vocação para hoje. Ela era uma livraria de acadêmicos só de humanidades. Então nós temos antropologia, filosofia, história, artes, música, linguística, literatura, infantis, mas a gente só trabalha com humanidades. E nessa época me aconteceu uma coisa maravilhosa. Eu fui para uma Bienal em São Paulo depois de ter conversado pelo telefone com uma pessoa, a Conceição. Hoje ela está no comercial da Peirópolis. E a Conceição, depois de uma meia hora de conversa comigo, imagina, eu estou com 2 aninhos, 3 aninhos de livraria, capital pequenininho, né? Converso com ela meia hora, ela diz assim, eu vou mandar meus livros para você. E 2 semanas depois chegaram umas caixas, na época ela trabalhava com o ateliê, caixas da ateliê com o catálogo completo da ateliê. Né? Ela foi a primeira pessoa que confiou assim na gente, tipo, essa livraria aí vai. Né? E eu disse para ela, eu tô querendo ir na Bienal, ela disse, vem. Sabe o que ela fez? Ela me recebeu, me hospedou na casa dela, e eu conheci uma outra pessoa, cara, lá, que são 2 pessoas que eu tenho que dizer, que elas são responsáveis, em grande parte, por eu estar aqui hoje conversando contigo. A outra, em memória, um beijo maravilhoso para ela, que é a Lourdes Gouveia. Né? Essas 2 pessoas, elas me receberam lá, eu circulei na Bienal com elas, conheci todo mundo. Quando eu voltei para Belém, eu era outra pessoa, em termos de ideia do que eu queria fazer para a livraria. E nunca mais parei. Nunca mais parei. A gente foi para a Feira Panamazônica do Livro, no primeiro ano, só com Zahar, 34, Perspectiva e Ateliê. Nós fomos com 4 editoras para a primeira Feira Panamazônica que nós participamos há mais de 15 anos atrás. E isso foi, em grande medida, por causa dessa viagem que eu fiz, que mudou a minha forma de entender, etc., o negócio de livros, e me deu vontade de fazer outras coisas. E aí é isso, hoje a gente está com uma livraria de acadêmicos, ainda dependemos muito do mercado de didático, mas assim, atendendo um pouquinho de pai de aluno de todas as escolas da cidade, sem ter mais um público centralizado numa escola como nós tínhamos, e fazemos isso hoje. No início do ano a gente trabalha um pouco com didático, mas o ano todo a gente está trabalhando mesmo com acadêmicos da área de humanas. Né? E temos 20 anos, Diego. Nós somos de 2001. A Solar do Leitor abriu em 2001 oficialmente. Um ano antes eu já estava trabalhando informalmente, comprando livro com CPF mesmo nas distribuidoras de didático e vendendo lá dentro da escola. Aí um ano depois a gente criou o CNPJ, quando a escola deu a sala para a gente, abriu a livraria e daí nunca mais parou. Fantástico, né? Eu estou até lendo os comentários enquanto você está falando aqui de forma rápida. É impressionante, assim, é enriquecedor, realmente, as nossas histórias. Eu acredito que nas lives eu consegui ver também, antes da nossa aqui, consegui dar uma passada em cada uma. Não, confesso que não deu para me ver todas do início ao fim, por questão de tempo. Esses dias a gente está aqui fazendo um trabalho interno, né, assim, mais árduo,
Então, o meu tempo estava realmente bem corrido. E eu fui lá e dei uma olhadinha em cada live para poder, né, ver como é que nossos colegas também estavam lidando. Eu quero pegar um fim de semana aí, sentar e assistir tudo, mas realmente é fantástico. Eu fico, na verdade, muito agradecido, né, à Aniele e na pessoa desculpa, qual Do Bernardo Gurbanov. isso, Bernardo Borganov. O sobrenome dele eu vou ter que treinar bastante para poder pronunciar corretamente. Eu não sei se pronunciei corretamente. Eu Pois pronunciei, é, mas corretamente ele diz depois. tá certo. A gente dá seguimento aqui, acredito, aos nossos tópicos, né? Todo o pessoal que estiver nos assistindo aí. A gente tem um limite de tempo, né, em relação ao Instagram, que é de até 90 minutos, então a gente vai se adequar aí a esse tempo. E acredito que a gente pode iniciar os tópicos aqui, né, Wagner? Eu não sei Sim. se a gente faz O um que que tu bate-bola trouxeste? aqui. O que você Vamos acha? lá. Eu tô contigo, eu tô contigo. Tu te planejaste, eu acho, então tá melhor que eu. Tô contigo. Manda, chuta daí que eu vejo se eu consigo matar no peito aqui. Perfeito. Então vamos assim. Eu vou iniciar um tópico aqui, você vai no seu próximo aí, e aí manda a Ok. bola para lá e para cá. Perfeito. Beleza. O meu primeiro tópico aqui, que eu achei muito interessante a gente falar, esse momento da pandemia, né? A JEP, ela acabou que meio que foi, acredito que como todos, não só no segmento de livros, mas todo o segmento, todo o mercado, né? Isso a nível mundial, a gente sofreu aí um baque tremendo com tudo que está acontecendo. E eu retornei para a JEP recentemente, eu já havia trabalhado aqui, na verdade aqui foi meu primeiro trabalho de carteira assinada, é paixão pelo livro mesmo. Aí retornei aí há mais ou menos um ano e meio, e quando eu retornei, assim, eu já vim com a missão de falar, olha, eu vou tornar a JEP mais digital. Então, é trazer site, era, né, investir bastante aí nas redes sociais, e acabou que casou com o momento da pandemia. Foi, foi logo que iniciou lá em março do ano passado, né, de 2020, e assim, a primeira mudança foi, né, como a gente vai continuar sobrevivendo nessa situação. E as pessoas em casa, muitas vezes, naquela até carência, né, do livro. Ela querendo, às vezes, vendo telefonema, a gente precisa comprar, tem que. Já vai ficar em casa, vamos aproveitar para ler, né? Vamos enriquecer aí. Ou seja, a primeira crise, digamos assim, né, nos tópicos seriam qual foi a nova forma, procurar uma nova forma de atender o cliente. Né? Primeiro, se adequar. Era espalhar álcool em gel pela loja, organizar distanciamento, limitar a quantidade de clientes a entrar na loja. Isso, lógico, quando ainda havia essa liberação, apenas as restrições iniciais, né? Hoje já é bem mais rígido do que foi em 2020, no início, como a gente bem sabe. E acabamos aí por optar por mostrar mais a marca. E foi pegar pesado nas redes, principalmente o Instagram. E a gente também procurou patrocinar algumas lives, assim, coisa pequena, realmente só às vezes, alguma live aqui a nível local, o pessoal pedindo, assim, às vezes brinde, alguma coisa, né, para aparecer a marca ali. A gente montava ali um kitzinho com 2, 3 livros, fazia um acordozinho, né, e para poder aparecer a nossa marca lá na live. E acaba que isso foi trazendo resultados, porque a gente estava praticamente começando o Instagram da JEP Palmas. Vale lembrar que a gente tem, devido ao fato de ter 3 lojas, ela tem 3 Instagrams. Então a gente tem o Instagram da loja Palmas, loja Araguaína e loja Gurupi. Então o nosso público está dividido, né, digamos assim, a nível estadual. Acaba que aquele que é lá de Araguaína, Gurupi, ele vai basicamente procurar as lojas de lá. Até porque as postagens elas são bem similares, mas há particularidade desses locais, por isso ainda não houve uma união em um único perfil para poder centralizar. Isso a gente não pensou ainda, porque justamente por causa dessas particularidades, né, de cada local. Além desse patrocínio de live, a gente também tentou patrocinar influencers. E da mesma forma, influencers leitores, aqueles que amam, que estão na nossa livraria, eles vêm aí uma vez na semana, no mínimo, olham tudo, sempre ali garimpando os melhores títulos, procurando novidades para ler. E a gente fez aquela parceria de fazer, às vezes, uma doação de um livro,
quer seja mensal, para que ele lesse, fizesse uma resenha e mencionasse que tem a parceria com a GEP Livraria, né? Colocando ali a nossa marquinha no vídeo dele, ou na live, o que quer que seja que ele estivesse fazendo. Esse foi o nosso primeiro ponto, né? Como foi que você começou e passou por essa fase inicial? Como é que foi o início, né, da pandemia para você? Olha, Diego, mais uma vez, assim, tô vendo que a conversa vai ser riquíssima, porque a gente tem experiências realmente muito diferentes. Por a gente estar na frente da Universidade do Estado, as universidades, em geral, quase todas não voltaram ainda para as aulas presenciais, né? As escolas particulares que estão brigando aí com a pandemia, e indo e voltando, reabrindo, fechando, elas estão trabalhando com um percentual máximo de ocupação da escola, 25%, 30%. Nenhum centro educacional, nenhuma escola, nenhuma universidade está funcionando nem na metade da sua capacidade em lugar nenhum do Brasil. E a Universidade do Estado, ela está literalmente funcionando só com ensino remoto. Tá? O nosso campus lá, o de Ciências Sociais e Educação. Então nós estamos literalmente fechados desde 16 de março de 2020. Tá? Nós não reabrimos em momento nenhum. Não que nós não tivemos a oportunidade de reabrir. É porque nós julgamos que reabrir iria nos tomar um esforço de manter a loja aberta, que nós poderíamos estar empregando em desenvolver a nossa relação nos meios digitais com as pessoas, já que a UEPA estava fechada e o nosso fluxo naturalmente cairia 85%, 90% só pelo fato da UEPA estar fechada. Tá? Então, nós não reabrimos. Essa é a primeira questão. Passamos a investir no Instagram. Veja, o nosso modelo anterior era o do atendimento na loja, então, frente a frente com a leitora, com o leitor, e nós investimos muito em participar de eventos acadêmicos presenciais. Então, a universidade promovia um ciclo de debate Paulo Freire, a Solar do Leitor estava lá com seu acervo de Paulo Freire, com seu acervo de educação, etc., expondo os livros e comercializando os livros, tendo contato direto com alunos, professores, isso gera depois um fluxo para a livraria. Esse era o nosso modelo. Né? Eventos, por exemplo, aqui tem algumas instituições, a Fundação Cultural do Pará, a Casa das Artes, fazem eventos, às vezes, que não são necessariamente de livro, mas são eventos culturais. Eles gostam da gente, eles ligam, eles convidam. Poxa, traz a Solar, a gente tem muito livro de arte visuais, quadrinhos, etc. E nós íamos, por exemplo, para evento na Casa das Artes. A nossa estratégia sempre foi o corpo a corpo. Né? Então, quando nós abrimos as redes sociais, nós tínhamos foco no Facebook, que hoje já é a metade do que é o nosso Instagram, praticamente está travado o Facebook. E nós abrimos o Instagram, porque as pessoas têm Instagram, eu abri o Instagram, a nossa equipe é pequena, a gente cuida de tudo, todo mundo faz tudo, todo mundo tira nota, todo mundo limpa a livraria, todo mundo entrega livro, todo mundo é uma livraria pequena nesse formato. Então a gente cuida do Instagram também, eu faço as postagens, é assim que funciona. Eu abri o Instagram, mas a gente não dava atenção para o Instagram. Quando a pandemia começou, nós tínhamos 700 leitores e leitoras que viam uma postagem nossa por semana. Assim, né? E aí, com a loja fechada, a gente não tinha alternativa. Primeira coisa, nós comunicamos todos os nossos clientes que nós tínhamos banco de dados no WhatsApp, dizendo, estamos entregando em domicílio. Precisar, fala com a gente aqui pelo WhatsApp. Né? E aí tem uma coisa de feeling. Eu estava até na live do Sul, o gerente eu não vou lembrar o nome dele agora, mas o gerente da leitura disse assim, ainda tem um pouco, a questão do feeling ainda funciona um pouco no mercado editorial. Né? E aí, vamos investir no Instagram, mas o Instagram ainda não é a nossa opção. Vamos ver como funciona. E começamos a postar, então, sem incentivar, nós temos 3 ou 4 postagens nesse ano todo que foram incentivadas e elas não são de livros, elas são de ações. Então, a primeira coisa foi estimular a rede com muita postagem. A gente passou a postar 3, 4 livros por dia para as pessoas começar a aparecer no feed das pessoas. Né? E começou a pingar pedido
pelo Instagram, começou a aparecer pedido. Aí nós tivemos uma outra dificuldade, que era o meio de pagamento, porque o nosso meio de pagamento, fundamentalmente, era a maquininha. Foi quando a gente fez os cadastros para poder enviar link de pagamento para cartão de crédito, para o camarada poder pagar no celular dele. Criamos essas alternativas, né? E aí o Instagram começou a movimentar. E aí, Diego, eu te digo que tem uma coisa que a gente precisa prestar atenção, eu vou tentar fazer uma reflexão sobre isso no final, que é o seguinte, eu senti, em geral, aqui na minha região principalmente, mas eu senti no mercado em geral, uma preocupação, um desânimo misturado com medo e tudo, né? E quando eu vi que as pessoas começaram a entrar no Instagram, uma convidar a outra, dizer, olha, conhece o Solar do Leitor? Vê lá o Instagram deles, é legal, etc. E o pessoal chegava e mandava mensagem pelo direct. Eu digo, não, eu vou comprar. Eu não vou me esconder. E o que eu fazia? Eu passei a tentar conhecer um pouco quem tinha o perfil aberto, que chegava até a nossa página e tinha o perfil aberto, eu via se era possível conhecer um pouco dos interesses da pessoa ali. Às vezes o cara é artista, ele usa o Instagram dele para publicar fotografias, etc. E eu comecei a tentar entender o perfil desse pessoal que estava chegando para o Instagram durante a pandemia. E percebi que era um perfil muito politizado. Era um pessoal que gostava de comprar livros de ciências sociais, discussões econômicas, sobre neoliberalismo, sobre tendências e mazelas do capitalismo, racismo, feminismo. E aí, isso caiu como uma luva para a gente, porque se agora as editoras estão procurando títulos de feminismo, a gente já vendia livros sobre feminismo desde sempre. As pessoas já conheciam a gente pelos circuitos que a gente frequentava acadêmicos, né? Então, aconteceu uma coisa, Diego, que eu não sei te explicar exatamente, objetivamente, tudo o que aconteceu. Claro que tem um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa atenção, mas houve uma sinergia em torno do Instagram, do nosso Instagram, que ele, nesse ano, ele foi de 800 para 4.100 nesse momento. Ele tem 4.100 seguidores. Sem estimular, sem patrocinar postagem, tem alguma coisa a mais aí. Né? O que tem a mais aí é o seguinte, é que as pessoas que estão chegando, elas se reúnem em torno de ideias também, em torno de leituras e de ideias. E elas sentem que a Solar do Leitor vende livros, mas que por trás da Solar do Leitor, essas ideias também norteiam as nossas ações, os nossos valores, e aí elas avisam umas às outras, é uma coisa de família, assim, o que está acontecendo, sabe? Eu já conheci um monte de gente entregando livro. Essa parte eu conto depois. Mas o primeiro ponto, então, foi dar atenção para o Instagram, tentar entender a cabeça de quem estava chegando no Instagram, porque não era necessariamente quem já frequentava a livraria. Né? Foram novas pessoas que chegaram para o Instagram. Muita gente conheceu a gente durante a pandemia. Eu estou louco para acabar a pandemia, para conhecer essas pessoas. Né? Tem gente que a gente se abraça pelo Instagram, assim, manda abraço sincero, assim, pelo direct. Né? Oi, fulano de novo, tá? Um abração para ti. Enfim. E foi isso que aconteceu no nosso Instagram. Né? E assim a gente está, hoje, eu te diria, a gente teve uma queda no início do ano significativa de 30%, mas eu já sei, essa é a leitura do mercado nacional, de didático, eu não sei o caso da JEP. Eu, inclusive, me sinto vitorioso, porque eu sei de casos de 60%. O Marcos disse que a leitura, algumas lojas, a queda chegou a 60%. Né? A minha queda chegou a 30%. Então, eu consegui faturar muito bem, levando em consideração que as escolas repetiram lista de livros, houve muito aproveitamento de livro, etc., a gente conseguiu faturar 70%. Isso já foi um ponto de saída para o ano, né, para começar o ano um pouco mais tranquilo. E aí, daí para frente, a gente tocou com acadêmicos no Instagram. Mas a loja fechada, eu não tive até agora essas preocupações com a loja. A loja é pequena, se eu colocar 10 pessoas dentro da loja, eu estou quebrando as regras de distanciamento, não posso fazer isso. Entendeu? Então... Mas eu vou devolver a bola para ti, porque eu sou professor, eu falo pra caramba. Então, toca daí, Diego, senão... Muito bom, muito bom. Eu gostei bastante da parte do Instagram, porque eu acredito que é uma rede extremamente importante hoje, as pessoas utilizam praticamente para tudo, e ela está se adaptando de uma forma incrível, muito rápido, em relação... Ela está buscando... Eu acredito que daqui a pouco a gente vai estar... basicamente uma lojinha virtual no Instagram, ele fazendo a venda, o recebimento,
eu acho que vamos chegar nisso em breve, devido a vários recursos que ele liberou durante a pandemia. Ele viu que a nossa necessidade e foi criando ali novos recursos, né, para quem trabalha aí com vendas de qualquer área. E eu percebi que eu comecei a mexer mais com a ferramenta nesse período, justamente por causa, até mais por questão do tempo, e vi bastante coisa interessante que dá para a gente aproveitar assim, dá para fazer funcionar mesmo sem ter que pagar os anúncios, mesmo sem ter que aplicar dinheiro, e isso é um diferencial bem interessante para a gente poder aproveitar. Eu vou continuar aqui no nosso próximo tópico, acredito que está inserido em tudo que a gente está falando. E quando retornamos aqui o atendimento aqui em Palmas, quando foi liberado novamente para que possamos, né, atender os clientes, isso 2020 foi bem conturbado, foi aquele abre e fecha, e acaba que 2021 apertou bem mais, porque a gente sabe que a pandemia acabou que ela se mostrou bem mais letal do que se imaginava, e tudo isso foi realmente necessário, e todos nós apoiamos, temos que fazer a nossa parte. A gente procurou fazer assim, um atendimento tão assim, mais humanizado. Acredito que da forma que você bem colocou aí, tentar essa proximidade com o cliente, mesmo sendo através das redes sociais. O próprio WhatsApp aqui foi uma ferramenta fantástica de vendas. Então, qualquer tipo de contato virtual com o cliente que a gente pôde ter, a gente teve e trabalhou em cima disso. A gente procurou, como eu falei, manter todos os protocolos de segurança. E nosso cliente aqui em Palmas, acredito que seja também sua realidade, ele gosta bastante de vir à nossa loja. A nossa loja aqui ela é ampla, bem grande, né? Ela tem um térreo espaçoso, ela tem um andar superior e ela foi toda projetada simulando assim uma livraria, aliás, uma biblioteca. Então tudo em madeira, aquele formatozinho que a pessoa vem e assim a gente recebe quando fora da pandemia a gente recebia 2, 3 pessoas para vir fazer book aqui, principalmente as pessoas que gostam de ler, gostavam de vir, pegar os livros, né, fazer os seus books aí. Então, eles gostam bastante de visitar a loja, de andar. E acabou que nesse fechamento, essa readequação, esse reaprendizado, né, de como trabalhar esse público e da melhor forma possível, e acabar não perdendo ele para a internet lá, para os grandes sites que fazem a venda, às vezes com um preço um pouco melhor, porque a gente sabe que concorrer com eles não é fácil, não acredito que quase impossível, né, Wagner? E tivemos também a questão de nos adequar aí em outras questões, porque você teve uma queda no faturamento, sim. Agora em 2021, nosso, por exemplo, que a gente costuma fazer essa medição mais ou menos ali no início do ano, até o mês de março, fevereiro, porque a gente, por trabalhar com distribuição, a gente tem aquela venda direta para os pais, né, representatividade em relação às escolas. Ou seja, é o nosso carro-chefe aqui ainda. É a parte de distribuição direta via as editoras, né? E isso é o que ainda foi o que levantou a JEP lá no início, foi o que trouxe ela, e é o que manteve ela durante esse período. Essa questão da parte de distribuição. Mas mesmo isso sofreu uma queda de 40% agora no início de 2021. A gente bem sabe as escolas fechadas, a forma de trabalhar o material mudou. Aqui em Palmas, a gente teve casos de escolas que deixou de fazer a adoção de novos livros e trabalhar com o livro do ano anterior. Isso fez com que pais reciclassem os livros. Então, eles passaram a vender entre si aquele mercado informal. E lógico que tudo isso impacta no nosso resultado final, né? Eu queria comentar um pouco sobre as entregas, que acredito que é algo importantíssimo. E a gente iniciou, a JEP não fazia entrega, tá? A gente não tinha, eu falo entrega assim, a pessoa ligar aqui e receber ela na casa dela, não tinha. Acredito que era uma área que a gente deveria ter trabalhado já antes, mas também acredito que tudo chega no momento certo. Então,
logo que a gente teve que fechar as portas e abriu-se somente para entrega, vamos atrás de fazer entrega. Teve certas barreiras em relação a isso, porque colocar um funcionário para isso tem um custo, e a saída que um custo que é muitas vezes elevado, né? E então a gente encontrou uma saída que foi terceirizar essa entrega. Encontrei uma empresa de motoboys aqui na capital e chamei o dono para uma conversa, ele prontamente veio, a gente sentou, expliquei qual que era o meu público, como que era o mercado nosso aqui e fiz uma proposta e solicitei uma proposta dele. A gente chegou a um denominador comum muito bom para ambos e a gente passou então a fazer as entregas dentro de toda a capital. O cliente passou a ligar ou mandar sua mensagem lá no Instagram ou qualquer que fosse a rede, fazer o seu pedido, a gente mandava com a nossa maquininha, então acabou que eu solicitei mais maquininhas para que ficassem também com esses entregadores, porque como ele tem vários, às vezes ele entrega a maquininha no fim do dia, né, conforme ele vai vindo pegar pedidos e fazer essas entregas. Então foi fantástico esse início. E aí, quando passou um tempo, lá em 2020, liberaram novamente para os clientes vir. Só que a gente falou, não, vamos manter as entregas porque vimos que foi muito bom, vimos que tem um nicho aí, tem aquelas pessoas que não queriam sair de casa, independente de pandemia ou não, ela quer receber, é um conforto, é o dar um clique no celular e receber o produto em casa. Esse pessoal a gente precisa trabalhar ele também. Acaba sendo uma nova fatia do mercado aí. Então a gente manteve as entregas, que já iniciou-se lá basicamente em março do ano passado. Já estamos aí há mais de um ano com essa mesma empresa, trabalhando com eles, e nunca tivemos nenhum tipo de problema, são extremamente prestativos, né? Até porque muitas vezes eles saíram daqui no início do ano com pedidos que era da parte da distribuição, às vezes com valores elevados para entregar para o cliente. Você tem que ter essa confiança de que tudo vai funcionar direitinho, fazer aquele acordo correto e imaginar já que iria dar certo, né? Tem as entregas também, que já são aquelas em relação aos nossos fornecedores. Essa já é bem mais complicada. E como você bem sabe, imagino o seu caso deva ser um pouco pior que o nosso, afinal você está um pouco mais distante dos grandes centros, né? Seria aí São Paulo, Rio, principalmente São Paulo, que é o maior centro de distribuição. E isso acaba impactando diretamente no valor final do livro, mas não adianta a gente ficar chorando. Então, a mesma coisa que aconteceu com esse entregador pequeno aqui local, eu fiz com a nossa parceira, que já vem lá desde o início da JEP, já está com a gente há esses 30 anos. Ela iniciou, né? Então, assim, a gente tem trabalha com várias, mas essa é a principal. Então, você sempre tem aquele que acaba que ele atende quase em todo o país. Acredito que ela só não vá no Rio de Janeiro e Espírito Santo, se não me engano, acho que são só esses dois estados que ela não atende, mas atende todo o resto do país e fechamos com eles, sentou, fez acordo e pedimos uma tabela melhor e conseguimos preços razoáveis. Mesmo assim, lógico, isso impacta realmente no valor e eu acredito que as editoras, esses que fazem o frete pago por elas, oneram um pouco o valor do livro da venda para a gente, justamente por causa desse frete mais alto. A gente já viu em vários sites, quando vai fazer compra, isso não é exclusivo do livro, você abre qualquer site de compras hoje, tá lá, frete grátis para todo o país, exceto Norte e Nordeste, ou então exceto a região Norte, né? Então é todo o país, menos o Norte. Não sei o que acontece aí, acho que nós temos que montar um centro de distribuição aqui para melhorar, qual que seria a saída para isso. Mas, enfim, acho que a melhor forma de trabalhar, qualquer que seja a problemática, é chamar o seu parceiro de negócio, porque a gente depende dele e ele depende da gente, sentar e ver a melhor forma, a melhor negociação, que fique bom para ambos, né? Não podemos subir e ele crescer porque eu vou precisar dele e vice-versa. E como é que foi aí com você? Como é que está sendo a questão das entregas? Então, levantaste aí duas questões, né? O custo para que a gente faça o livro chegar até o nosso leitor, a nossa leitora, e, na verdade, o custo de frete para trazer esse livro, em geral, do Sudeste para cá, né?
E levantaste uma outra questão também, que foi essa iniciativa de conversar com fornecedores, com parceiros, etc. Nós temos um trabalho, eu vou fugir no começo da minha resposta, desse bate-bola, do teu tema central, que é entrega e frete, para lembrar o seguinte: você faz a distribuição de livro didático e, obviamente, paradidático, né? E se tu estivesses aqui, a gente iria, obviamente, se conhecer, eu compro do Zé Carlos, a Ática e Scipione, né, a DLP, Distribuidora Paraense de Livros. Talvez vocês se conheçam. Mas um mercado que a gente conseguiu se reinventar quando a gente perdeu praticamente todo o nosso contato com todo o nosso contato com o cliente de livro didático foi o seguinte: eu peguei as nossas editoras que tinham catálogos de infantis, de infanto-juvenis maravilhosos, 34, Peirópolis, WMF Martins Fontes, enfim, livros lindos, que precisam estar nas escolas, né? Botei debaixo do braço e disse: eu vou competir com esses gigantes aí, né? É difícil, é um mercado agressivo, muito complicado mas tem espaço. Tem gente que quer conversar sobre livros, sobre objetivos pedagógicos, etc. E a minha primeira estratégia, Diego, não é que vai criar um conflito com o que tu fazes aí, mas eu não chamo o nosso livro de paradidático, que é como, em geral, as distribuidoras chamam. Os próprios catálogos das distribuidoras chamam, né? Eu só chamo de literatura, eu não consigo pensar que eu vou colocar um Graciliano Ramos na escola e vou rotular ele como paradidático, porque ele tem um caráter artístico tão importante que o paradidático, esse rótulo paradidático não dá conta, né? E aí acabei encontrando pessoas que gostam de conversar sobre livros e abrem espaço. Então a gente tem, agora, desde 2018, quando nós começamos a fazer isso, a nossa média de adoções anual em escolas particulares é de 40 a 50 títulos. É muito pouco, que certamente perto do que você movimenta com didático, mas para uma livraria pequena como a nossa, é uma estratégia tanto de sobrevivência, né? No último ano aí, a gente movimentou 3.500 exemplares desses 40, 50 títulos que nós trouxemos, e com um monte de dificuldade, porque esses livros também circulam pela internet, as editoras vendem direto nos sites, eu não tenho contrato de exclusividade como você tem. Mas eu tenho clientes que compram e vendem, revendem. As escolas são minhas clientes. Elas compram de mim e revendem o livro para os pais de aluno. Eu atuo como um distribuidor em certos momentos. Então, eu sentei com essas escolas também, sentindo que a coisa podia desandar e eu podia perder espaço, né? E a gente criou planos também de parcelamento mais longo para essas escolas, de condição de manter o livro aqui à disposição delas o ano todo. Eu sei que editoras como as que você trabalha, a Ática e Scipione, elas te dão um prazo. Depois de um período você tem que mandar de volta para São Paulo. Se quiser ficar com paradidático, você tem que comprar uma parte, etc. Não sei como é o teu contrato, mas alguns contratos são assim. E eu tenho mais flexibilidade com minhas editoras, né? Que são editoras que estão me dando livro para competir com esse mercado. E conversei com as editoras também. Está dando certo, ainda não recebi tudo, né? Ainda estou penando um pouco aí para receber, mas pelo ritmo dos pagamentos vai dar certo, né? A gente está chegando já no final do parcelamento, um pouco de dificuldade de inadimplência nas escolas, etc. A gente entende, antecipa cartão de crédito, etc. E está dando tudo certo. Então essa questão de sentar com os parceiros foi fundamental, Diego. Não dava para ser no mesmo ritmo, sabe? A gente precisava, e ainda bem que o mercado se entendeu. Eu fui bem recebido por todas as editoras que eu faço esse trabalho, nas minhas solicitações, todas foram muito compreensivas, e a gente conseguiu bons acordos em todos os sentidos, né? Agora, vamos falar das entregas, porque das entregas eu vou adorar falar, tá? Primeiro, eu vou te dizer, porque isso vai ser muito rápido, é uma questão mais técnica. A questão de trazer livro das nossas editoras para cá, a maioria das editoras, eu pago frete. Pouquíssimas eu ainda tenho frete pago, né, incluso. Mas, normalmente, há uma compensação. Quem paga o frete para mim me dá um desconto menor no preço de capa, né? E eu não tive muita alternativa, Diego, a não ser incorporar isso no meu custo e, enfim, ter que recalcular a minha margem para lidar com isso. A outra estratégia, que é o que eventualmente aqui se utiliza, eu não consigo exercer, que é ter uma tabela regional. Então tem gente que tem o livro aqui 10% mais caro. Eu sei que no caso de didáticos isso é uma praxis, quer dizer,
Inclusive as editoras têm essas tabelas. Mas no caso dos acadêmicos, não. Quer dizer, no caso dos acadêmicos, é a livraria mesmo que toma a decisão dela de ter o livro 10% mais caro. Ora, isso na internet, no gigante na internet, no marketplace, etc., isso aí está 30% abaixo, 40% às vezes abaixo do preço de capa. Uma loucura eu colocar isso, repassar isso para o meu cliente. Né? Então eu aprendi a conviver com o impacto disso no meu custo, na minha margem. Eu não tive outra saída. Mas nós criamos estratégias. Eu vou te explicar, e agora vamos para a entrega para os clientes, que é aí que eu te digo que a gente teve que criar uma que é bem diferente da tua. No início do ano, quando a gente atende um movimento de venda de escola, de livro didático, que também há entregas maiores e movimenta valores maiores, nós já tínhamos naquela altura uma estrutura bem consolidada de pagamento por meio digital, Pix, link para cartão de crédito, boleto, etc., que eu te diria que no máximo 5% das nossas vendas hoje eu preciso mandar a maquininha. O livro já sai da livraria pago. 95% das nossas entregas, o livro sai da livraria pago. Tá? Isso já aconteceu em janeiro. Eu também tenho uma convicção sobre questões de trabalho, etc. E eu me preocupo muito com quem faz parceria comigo. Tá? Então eu não vislumbrei uma alternativa, exceto uma empresa aqui que chama Eco Delivery, que faz entrega de bike, que eu experimentei, mas impactava muito no meu custo. Eu optei por não fechar contrato com empresas que faziam esse trabalho, principalmente aplicativo. Eu recebi proposta dos grandes aplicativos para fazer... e proposta, quando eu digo, a gente recebe um e-mail, né? Olha, a empresa tal agora está fazendo delivery para sua empresa se você quiser. Tinha convênio com a Cielo, de entrega, etc. Eu não lancei mão de nada. Em janeiro, eu contratei. Janeiro e fevereiro, eu contratei uma pessoa, inclusive, eu queria estar muito com essa pessoa até hoje. A primeira oportunidade eu chamo de volta, que é o Renato. E a gente destacou um carro próprio, um veículo próprio. O Renato era um cara, enfim, que gostava do livro e tinha cuidado, gostava de falar com as pessoas. E ao invés da gente usar moto, a gente de manhã, a gente equipou o carro, sabe aquelas cestas eu não sei como chama aí, ceasa, aquelas de frutas, aqueles gradeados. Sim. A gente enchia o carro com aquilo, colocava os pedidos, e o Renato já saía de manhã com, por exemplo, 10, 15 entregas. No carro de uma vez só. Ele não precisava ficar indo e voltando na livraria. E com a planilha dele já toda planejada, roteiro, quem tinha que pagar ainda, quem estava pago, tudo organizadinho, e ia fazer o roteiro dele. Né? Parava para almoçar, 3 da tarde, ele saía 9 da manhã, 3 da tarde ele estava de volta e tinha cumprido o roteiro das entregas daquele dia. Mas isso foi em janeiro e fevereiro, no período de venda de didáticos. Agora que a gente está trabalhando com acadêmicos e tendo que entregar pedidos muito mais modestos, e aí eu tenho um prazer imenso de falar isso. Né? O que nós fizemos? Eu já te disse, nós somos 3. Eu e a minha esposa, nós dissemos, nós vamos fazer essas entregas. E nós passamos a fazer essas entregas, Diego. Então, a gente concentrou a entrega em 2 dias da semana, terça e sexta. Quando o volume é maior e a gente não dá conta, a gente abre um dia extra. Normalmente é o sábado de manhã, para finalizar as entregas que nós não conseguimos. E os nossos clientes já estão adaptados, já conhecem a nossa dinâmica. Então o pessoal já manda mensagem para a gente dizendo assim, olha, eu quero esse para sexta, hein? Eu quero esse para a próxima terça, hein? Já está tudo funcionando de um jeito que foi criando forma, claro, durante a pandemia. Então a gente entrega terças e sextas para diminuir o custo. O nosso custo basicamente é combustível. Como a gente concentra, a gente não sai todo dia para fazer 3 entregas, então a gente pega numa terça-feira, faz 15, 20 entregas. E aí diminui só o espaço entre uma e outra. Mas acontece que a gente passou a fazer entrega nos 4 cantos dessa cidade, da entrada rodoviária até a beira do rio. Né? Belém é uma cidade, enfim, banhada por rio. E esse papo de que livro no Brasil é luxo e deve ser direcionado para quem pode pagar, isso é uma falácia. A gente entrega, às vezes, para professor acadêmico que tem uma estabilidade no emprego e continuou recebendo durante a pandemia, compras de 400, 500, 600 reais, 8, 7 livros de uma vez para pesquisas, etc. Mas a gente entrega também, em bairros periféricos, um livrinho da série Feminismos Plurais,
do camarada que contou lá para ler racismo estrutural, entende? Então, a gente cobre todo tipo de cliente aqui e a gente sabe que a cidade lê, quem está lendo no Brasil, não é quem tem dinheiro para ler, não. É quem quer correr atrás de conhecimento. E isso eu pude perceber, Diego, no peito, assim, entregando, desejando boa leitura. É muito legal, é muito gratificante. Tem dias, Diego, que às vezes eu me enrolo, eu me atraso, e a última entrega é 8 horas da noite, por exemplo. Outro dia eu fiz uma entrega para uma cliente que ela pede semana sim, semana não. E ela deu um grito lá de dentro assim, chegou! Aí saiu correndo lá. Cara, eu volto para casa cansado, mas assim, tão feliz, sabe, de ver isso. Que é muito legal ver na ponta. Eu tenho amigos de portão, que eu conquistei durante a pandemia, que eu não sabia quem eram essas pessoas, por conta das entregas. O cara pede de novo, então já lá no portão a gente já conversa, tudo bem lá com a família, tudo ok. Olha, eu vi que vai lançar um livro, tá em pré-venda na editora tal lá, tu vais trazer? Com certeza. Ah, então tá, vou deixar para comprar de ti. Então a gente já bate papo, já... As nossas entregas foram resolvidas assim. Nós não cobramos taxa de entrega, vendemos livro a preço de capa. Então, desconto com a Solar do Leitor são em ações pontuais. A gente faz uma ação, escolhe títulos, e aqueles títulos em específico estão em preços promocionais. Em geral, a gente trabalha o preço de capa do livro, não cobra a taxa de entrega e assume o custo do frete. Obviamente, isso tem um impacto na minha margem, mas eu posso te garantir que o ticket médio subiu com essa estratégia. Tanto que eu perdi na venda de livro didático no começo do ano, mas eu não estou devendo para o meu ano de 2019 no meu movimento que eu tinha em eventos acadêmicos de livros acadêmicos. Os meus livros acadêmicos continuam saindo e eu tenho o mesmo faturamento e alguns meses até um pouquinho a mais do que eu tinha quando eu participava de eventos dentro das universidades. Entendeu? Foi importante para a gente competir com essas gigantes aí. Né? Não ter taxa de entrega. Outra coisa que eu faço, eu parcelo até 6 vezes e não tenho limite mínimo de parcelamento. O cara quer comprar um livro de R$25 de 6 vezes, está valendo, não tem problema. Vamos lá, eu quero que você leia. Eu quero o livro aí na sua mão. Né? É a sua forma de pagar, tranquilo. O outro lá vai suprir vai equilibrar isso. Tem alguém que vai te comprar R$400 que pode pagar só de 2 vezes. Entendeu? E se for preciso, a gente perde mais um pouquinho, adianta, faz parte do jogo. A gente tá vivo, tá no jogo e tá tranquilo. Tem que ser uma pandemia 3 vezes maior que essa para fechar a Solar do Leitor. Não tô nem pensando, tô cheio de planos para o futuro, essa que é a verdade. Mas toca a bola daí, como eu te disse, quando eu começo a falar, eu não paro. Nossa, eu fiquei impressionado, né? É realmente muito rico esse contato, essa oportunidade da gente poder conhecer outras realidades. E acredito que todos, tá? Eu acho que o país inteiro tinha que assistir essa série de lives, porque tudo que a gente está falando aqui, ela cabe diretamente para o livro, mas também cabe para todo o mercado. E essa paixão com que o livreiro faz, eu acho que é o diferencial. A maioria das pessoas ela vai em cima ali apenas do financeiro. Lógico, todo mundo precisa ser financeiro, a gente não vai estar aqui. Mas quando você vê que ela se dedica, que tem essa paixão por trás, como a Solar do Leitor tem, como a JEP Livraria tem, a dedicação diferenciada ao cliente, isso faz realmente de arrepiar, né? Mas eu queria só fazer uma correção aqui, um adendo, né? A gente ficou com esse Scipione por 19 anos. Hoje a gente é exclusivo, a nossa parceria de exclusividade é apenas com a Moderna. Só para deixar claro aí. Então, o teu parceiro de negócio aqui é o Carlos, dono da Newstime, que é um camarada também de uma visão sensacional. Isso mesmo. A gente entrou aí na questão das entregas e eu até esqueci de comentar que o nosso caso aqui, eu tenho digamos assim, um custo maior porque eu recebo na JEP Palmas, aqui no centro de distribuição, e eu ainda tenho mais o custo de frete de distribuir ele para as minhas filiais. Gurupi e Araguaína. A média aí de 400 quilômetros. Né? Uma mais ou menos 300, a outra 400 quilômetros de distância. Então, essa sentada lá, com o seu parceiro de negócios, com o seu transportador,
para fazer o diferencial. Olha, eu vou ter uma volumetria um pouco maior. Então, é aonde você consegue ter aquela redução do frete necessária à sobrevivência. Wagner, você tem algum tópico aí, porque acaba que eu tá centralizando nos meus, mas você tem algum aí para a gente poder fechar aqui? Então, eu tô olhando aqui, tô movimentando aqui, eu acho o seguinte, até pelo tempo, acho que a gente deve falar um pouco do que a gente tem de perspectiva aí para o futuro, né? Para ver com quanto tempo a gente consegue mexer nisso, talvez seja até o nosso último tópico, e ver se a gente faz uma reflexão final rapidinha, de 3 minutinhos cada um, né? Eu vou te dizer algumas coisinhas, eu vou tentar ser bem mais rápido, eu não vou mais contar causa, não vou mais contar história, porque quando eu desando a contar causa e história, eu vou tentar ser mais prático, mais objetivo, no que a gente está pensando em fazer para o futuro, né? Deixa eu só puxar aqui. Então, uma das primeiras coisas que eu quero fazer obviamente está todo mundo se movimentando para ter a venda direta em meio digital. Vamos chamar isso de site no primeiro momento. Eu me mexi para isso, né? O meu sistema de automação, ele tem integração com desenvolvedores de sites, e eu estudei isso para o sistema que eu uso. Mas eu cheguei à conclusão que eu precisava mudar de sistema para fazer isso. Seria melhor para mim, né? Mas isso no momento ficou impraticável, porque eu tenho que fazer um inventário, eu tenho que fazer a troca, eu estou com a loja fechada. Não dá para fazer isso agora. Para fazer uma troca de sistema bem feita, né? Para não fazer de qualquer jeito. Mas aí, isso foi bom de ter acontecido, Diego, porque eu repensei, eu avaliei bastante a real necessidade de ter um site próprio, exclusivo, sabe? Eu cheguei à conclusão de que talvez seja necessário, mas que nesse momento não é o modelo que vai nos ajudar. Tá? É um modelo que a gente tem condições de fazer, tanto financeira quanto técnica, tá? Mas o esforço que a gente vai ter para gerir isso, eu não sei se nesse momento, para o retorno que ele vai dar, a luta que a gente vai ter que empreender, eu não sei. O Marcos falou que o da leitura, hoje está ali 10%, 15% do que representa. É claro que a gente não sabe onde isso vai parar, a gente está tateando isso. Mas o que eu quero dizer é que eu não estou abrindo mão da ideia de estar vendendo direto na internet sem ter que passar pelo contato do Instagram, do WhatsApp. Não é isso. Eu quero chegar nesse ponto e ter essa alternativa para o meu cliente também, de poder comprar às 3 horas da manhã. Tá em casa lá e quero comprar, entrei no site, tal, domingo, quero comprar, entrei no site. Mas eu penso o seguinte, tem algumas alternativas que são importantes e interessantes para modelos de negócio como o nosso. Por exemplo, a Catavento, eu estou estudando, a Catavento tem alguns modelos. Acho que o ideal para a gente era poder trabalhar com o estoque das editoras. Então, daqui a pouco nas considerações finais, eu até divago um pouco sobre isso, você é um pouco mais sonhador nas considerações finais. Mas eu queria muito que a gente chegasse rapidamente num modelo em que pequenas livrarias pudessem ter um site integrado aos estoques da editora. A gente faz o corpo a corpo com o cliente, a gente faz a exposição do livro, e o livro sai de lá, direto. Que isso tenha um impacto na nossa margem, não tem problema. A gente vai negociar isso. A gente vai sentar e vai negociar isso em algum momento. Mas poder trabalhar com os estoques das editoras vai nos permitir oferecer títulos, que é o que os players do e-commerce fazem. Eles têm estoque grandes e variedade, a gente tem que ter também. Então não vale a pena você ir nanico para a internet. Né? Então, a Catavento está me permitindo vislumbrar, trabalhar com o estoque dela. Ok. Tem o pessoal da Um Livro também, que está construindo os modelos legais. Isso, dropship, alguém falou aí, vamos fazer dropship. É isso mesmo, Luiz. Dropship dentro do livro. Luiz, inclusive, é um amigo músico daqui. Um abraço para ti, Luiz. E obrigado aí por me lembrar do termo. Então, essa é uma alternativa. Agora, eu já vi, por exemplo, hoje eu recebi no meu... Eu não sei a tua operadora de cartão, a minha é rede. Eu tenho, para ter exclusividade com a rede, eu tenho uma taxa negociada bem bacana. Não é, ainda leva, mas é uma taxa legal. E eu recebi hoje um e-mail explicando uma parceria nova deles, chamado Stay App. A Stay App, ela vai te permitir fazer um catálogo e jogar o catálogo dentro do WhatsApp. É quase como a loja do WhatsApp, entende? Só que ela já está integrada com o meio de pagamento da rede, sem te cobrar participação por isso. E tu só vais pagar a taxa que tu já pagas para a rede.
Então, esse tipo de tecnologia, hoje, para Solar do Leitor, é mais interessante do que ter o site próprio. Eu vou ter um site próprio com... Eu tenho muitos livros na minha livraria, que eu tenho 2 exemplares, que eu tenho 1 exemplar. Eu tenho 20 anos de livraria. O meu estoque hoje, ele é quase 40% próprio e 60% consignado. Né? Então, não dá para trabalhar com isso na internet. 8 mil títulos, às vezes 2 exemplares de cada. Eu vou colocar na internet lá os 500 títulos mais movimentados, talvez. Aí seria mais interessante. Então, para que ter um site próprio para ser desse tamanho? Né? Eu estou repensando muito isso. Tecnologias, outras estão surgindo, serão bem-vindas. Esse Stay-App aí, estou de olho nele. Dropship é uma coisa que está nos interessando muito. Eu estou esperando que as editoras reajam nesse sentido. E aí eu vou citar uma iniciativa super legal para encerrar a minha participação nesse sentido, e depois eu quero guardar umas coisas para o finalzinho. Que foi a Boitempo. Cara, a Boitempo procurou a gente logo no início da pandemia. Né? E marcou uma reunião no Zoom. E eu fui lá ouvir o pessoal da Boitempo. E eles nos ofereceram um link para fazer dropship. Só que não dá para livraria nenhuma gerenciar 60 links com 60 parceiros. A gente tem que integrar isso num endereço único. Essa é a dificuldade nesse momento. Mas a experiência com a Boitempo nos demonstrou que é um caminho excelente. Então, nós e um monte de livrarias pequenas que têm um perfil parecido com a gente pelo Brasil, temos link próprio da Boitempo. E se alguém entrar na Boitempo, no site da Boitempo, pelo nosso link, comprar o que quiser, o nosso percentual cai para a gente. Entende? Então, essa solução da Boitempo foi a primeira. A Boitempo não pensou 2 vezes, viabilizou, e o mais legal de tudo, a Boitempo viabilizou isso. Se você vende, gira durante o mês lá nos seus acertos de consignação, 1.000, 1.500, 2.000 exemplares da Boitempo, legal. Se você gira no seu acerto 30 exemplares da Boitempo, você tem link também. Entendeu? Então, essa visão da Boitempo, ela é inspiradora, cara. Eu queria muito que o mercado olhasse para isso, porque depois da Boitempo, vou te dizer uma consequência. Existe um grupo de WhatsApp chamado Livrarias Independentes do Brasil. Tem até gente ainda. Agora eu vi um amigo de um sebo no Espírito Santo. Entrou aí, não sei se ele ainda está aí. E a gente conversa um pouco por lá, a gente sente um pouco as dificuldades uns dos outros, e a nossa própria dificuldade também de construir um movimento conjunto, que eu estou muito interessado nisso também, em dar as mãos com livrarias que têm interesses em comum e tentar construir coisas em conjunto para o futuro. E aí é que eu venho e vou fechar meu raciocínio. Talvez o site de uma livraria, olha, está aí, a leitura fina. Talvez o site que interessa uma livraria com o meu perfil no futuro seja um portal, sabe? Não é uma espécie de uma estante virtual, só que de livros novos e de livrarias independentes, usando dropship de editoras. E aí sim, o camarada vai entrar num portal desse e ele vai achar boa parte dos livros, pelo menos, se não todos, mas vai achar boa parte dos livros disponíveis nos catálogos. Então, eu estou muito interessado em construir um futuro próximo, um portal para várias livrarias e construir essa relação de dropship com as editoras. Isso, para mim, vai ter mais eficiência do que ter o livro aqui e ter que montar site próprio a partir de um estoque físico. Isso não é interessante para uma livraria do meu porte, mas é preciso que o mercado como um todo entenda isso e tenha iniciativas para construir essas saídas. Esse momento ainda não chegou. Eles estão tendo ideias, saídas, etc., mas ninguém ainda juntou as mãos em torno de uma ideia como essa. Mas vai daí, Diego, vai daí, falando em alguns projetos para o futuro. Eu queria falar também de clube de leitura, que a gente também está estudando o que os clubes de leitura que têm alcance nacional fazem, e quem são os leitores deles aqui. Alguns dos nossos leitores e leitoras também são assinantes de clubes de leitura, mas eu já estou identificando uns vácuos aí, tem uns espaços a serem ocupados de livros que não estão circulando em clubes de leitura, que para um alcance regional é legal. Né? Mas não vai dar tempo de desenvolver isso agora. Mas clube de leitura também é uma saída que está num horizonte próximo da Solar do Leitor, com um alcance doméstico, né?
e com serviços que vão junto com o livro, que não são necessariamente o mimo, nem o planner, não é nada disso. Eu estou pensando em outras coisas, quem sabe a gente depois conversa sobre isso. Com outro tipo de serviço adicional que vai junto com o livro, diferente do que está circulando por aí. Vai daí, Diego, tua vez. Fantástico. Eu acho que é isso aí mesmo, a gente tem que sempre buscar alternativas para poder atender bem, né, nossos clientes. E eu estava sobre o dropship, só para comentar rapidinho, a nossa ideia aqui, nós ainda não temos site. Então, como eu falei, eu entrei assim e quero tornar aqui tudo bastante... colocar mais digital, né? Mas sem perder esse contato jamais com o cliente, porque como eu disse, o nosso cliente aqui, o nosso público, tanto aqui quanto nas outras duas cidades que a gente atende diretamente, eles gostam de ir na loja. Eles têm aquele perfil de entrar na livraria, de pegar o livro, de dar aquela olhadinha, de ler ali a contracapa, e isso não pode ser perdido. Então, eu gosto do digital, mas nem tanto. Eu peguei esses dias um livro para ler, aquele digital lá, e amigo, não dá certo, parece que não me prende, não é a mesma coisa, não tem aquele prazer de você estar passando as páginas, mesmo que eles tentem evitar de forma digital, de você passar o dedo ali e a páginazinha rolar, mas não é a mesma coisa, parece que cansa bastante os olhos, afinal você está de frente para uma tela, quer ser celular, tablet ou computador, e acho que o livro físico ainda vai demorar. Eu não sei se ele vai sair um dia aí de mercado, mas se acontecer, vai demorar muitos anos ainda. Então, assim, você tinha me perguntado sobre qual foi a última questão mesmo? Que você tinha Não, pensado? se você tem algum projeto aí que está começando a ser rascunhado para os próximos meses, etc., alguma coisa diferente aí para o leitor da JEP, né? Então, seria basicamente, eu quero criar o site, mas o site ele não vai fazer venda, ele vai ser uma vitrine. Então lá a gente vai trabalhar ele basicamente para ser uma extensão ali das redes sociais. Acredito que esse contato direto ainda a gente ainda vai manter, ou seja, o cliente ainda vai por telefone, é pelo WhatsApp, é pelo Instagram, Facebook, que seja o contato dele com a gente para fazer o pedido. Mas ele entrar, ele digitar ali o endereço da JEP e ter um site para ele ver, uma vitrine, que tem as promoções, que lá a gente possa utilizar essa ferramenta, né? Porque sinceramente, eu digito lá jeplivraria.com.br e não abre nada, aparece em construção. Então é bem interessante que tenha algo, pelo menos para ser uma vitrine. E aí entra o dropship, porque se você tem uma vitrine ali e consegue fazer a venda direta, como você bem colocou aí, das informações, né? E eu acho que pode ser interessante, não sei se pode ser uma ideia para você também. Não que o site venda, mas que ele venha a ser uma vitrine. Quero comentar rapidamente sobre a questão do Clube dos Livros. Eu fiquei... uma coisa que está assim na minha cabeça logo que a pandemia iniciou. E acabou que, assim, foi bem no momento da pandemia que eu já veio a ideia, ela foi amadurecendo. A gente tem aqui um espaço maravilhoso que dá para fazer. Eu quero criar um oficial da JEP, livraria. Não sei como seria a sua ideia em relação a isso, mas seria criar um clube do livro da JEP Livraria e a gente encabeçar esse projeto e incentivar mesmo, né? Colocar, fazer até uma extensão disso, fazendo até um certo trabalho social, né? Que é buscando ali a parceria com as escolas, com as escolas públicas, procurar inicialmente as pessoas que já gostam de ler e depois atrair aqueles que ainda não têm esse contato com o livro, mas eu acho que o livro é tão apaixonante que quem não lê é porque não leu ainda, quem não pegou um livro para ler. Eu li o meu primeiro livro, O Ditador, de Sidney Sheldon, com 13 anos de idade, mas eu li por um desafio. Até então eu falava, não, esse negócio aqui é muito grande, não vai dar certo, eu não vou, não quero. Não, olha, faz o seguinte, lê o primeiro capítulo. Se você não quiser continuar, né, e aí a gente conversa.
fui lá e li o primeiro capítulo. Aí eu curioso para saber qual que era o restante da história, página por página, até que cheguei ao final. E aí já fui para o próximo livro e estou até hoje aí devorando, né, vários títulos. Eu acredito que existe sim, pode ter uma certa resistência, mas se você chegar em alguém e apresentar o que é um livro hoje, e mostrar o maravilhoso mundo da leitura, ela vai se apaixonar também, como a gente é apaixonado. Meus parabéns para você, né, porque tantas ideias fantásticas aí. Fiquei realmente aqui engrandecido e eu acho que foi maravilhoso para a live e para todos que estão assistindo. Vou te mandar um abraço aí, em especial da nossa gestora, que é a senhora Leila, né? Ela gostou bastante. Ela está assistindo a gente, então ela gostou bastante aí das suas falas. Aí, infelizmente, ela não pôde participar. Mas o nosso projeto para o futuro, basicamente, é criar essa forma de aproximar o cliente, que a gente iniciou, assim, teve a questão da pandemia que teve as alterações, e a gente vai manter e fazer com que as novidades, com que a gente possa trazer mais essa proximidade com o cliente, mesmo sem ele estar dentro da loja. Eu queria fazer, Wagner, as minhas considerações finais, até pela questão do nosso tempo. Então, sei que o tema aí era um pouquinho diferente, só um minutinho que eu peguei aqui umas anotações. Eu queria agradecer a todos os envolvidos na live, todos que estão assistindo a gente, todos que assistiram. E a ANL, claro, né? A você, Wagner, da sua lado leitor, e fantástico, muitas ideias fantásticas. Agradecer ao senhor Bernardo Gurbanov, não sei se falei certo também, e em especial a todos os nossos leitores desse país. Eu queria finalizar aqui a minha participação só falando, deixando uma frasezinha aqui de Martin Luther King, que ele diz o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos violentos, mas o silêncio dos bons. Então, eu agradeço a você, muito obrigado, e finaliza aí pra gente. Obrigado, Diego. Deixaste um tempo generoso aí para mim. Eu vou aproveitar. Eu não vou desenvolver a história do clube de leitura. O modelo que eu tenho em mente, a gente pode conversar depois pelo WhatsApp, mas ele é completamente digital ainda. Eu estou pensando em fazer a entrega do livro para os assinantes e fazer parceria com um grupo de professores curadores e quero dar uma participação para eles. Eu quero ter um tipo de sociedade com os professores curadores, sabe? Isso movimenta, a gente também cria empatia com os nossos leitores, com os nossos professores, com a cadeia da educação e do livro, que é uma coisa que se confunde, que se mistura na cidade. A gente pode desenvolver isso aí. Eu estou com ele praticamente formatado, inclusive já tem professores curadores acordados para começar. A gente deve, no segundo semestre, trabalhar isso aí. Isso eu vou deixar, por questão de tempo, para desenvolver depois, tá? Mas é uma coisa que eu adianto aí, se tiver ainda leitores solares nossos aí ouvindo, e eu acho que tem, que vem aí. Uma coisa que eu vou fazer a gente já fez uma vez, eu botei, mas agora está longe de mim para pegar. Eu já tive uma primeira aventura como editor. Nós fizemos 3 livros em co-edição com uma editora local chamada Pacatatu. Um deles foi muito bem sucedido, chegou a esgotar. Os outros a gente ainda tem um pouco de estoque. Mas eu vou me aventurar de novo. Esse ano a gente vai, até o final do ano, lançar 2 livros. Um livro de crítica literária, de poesia, sobre um poeta, a obra de um poeta paraense chamado Max Martins. E um livro infanto-juvenil, é um cordel, baseado numa história grega, num clássico grego, num mito clássico grego. Isso vem aí, a gente o primeiro livro está quase pronto, vai para impressão aí em junho, o outro não, o outro está sendo trabalhado. Mas uma coisa que eu queria aprofundar para fazer minhas considerações finais, eu vou até deixar o meu tempo para isso, é esse meu interesse em juntar forças, sabe, Diego? Acho que a gente... Eu não costumo nem usar o nome dos players de e-commerce quando eu converso. Os caras estão tentando, o capitalismo deles é esse capitalismo selvagem, é o capitalismo de construir uma hegemonia, entende? A qualquer custo, vender a qualquer custo. O camarada que escolhe comprar livro num site só pelo preço, o livro dele está numa prateleira do lado de uma bola de basquete e um tênis aqui do lado. Entendeu? Ou talvez um liquidificador.
né? Aí vai um robozinho lá puxar o livro para entregar para ele. É uma opção, preço, só preço define a sua compra. Ok, é uma opção, eu respeito isso. Inclusive, eu devo ter muitos leitores, você também, que o consumo de livro no Brasil também depende do país decolar como um todo, né? Para que o consumo de livro também decole, para que a gente se torne uma nação leitora, não é só o esforço de livraria, de editora. A economia do país precisa decolar, a mentalidade do trato da educação nesse país precisa decolar. Não é uma coisa simples, não é só esforço comercial, não é só esforço empresarial, editorial, não é só isso, né? Para que a gente se torne uma nação leitora. Então, eu estou muito interessado em juntar forças. Então, aqui em Belém, a gente está construindo uma Liga Editorial do Pará. Já tem um grupo com aproximadamente 10 a 15 CNPJs entre livrarias e editoras, estão conversando. A nossa dificuldade, nesse momento, é institucionalizar. Quer dizer, criar um estatuto. Nós começamos, tivemos problemas com o nosso advogado, infelizmente, perdeu a batalha dele para a Covid, que estava cuidando disso, e voltar tudo para estaca zero. A gente deu uma segurada nisso, mas ações nós já estamos planejando. Então, para entender o que eu estou falando, eu peço que quem esteja ouvindo a gente, procure depois, por exemplo, um site português da Reli. A Reli portuguesa é inspiração para a gente, sabe? Os caras se organizaram. Eles são muito fortes no sentido de comunicar as ideias. O site deles é muito legalzinho, o site deles é só um roteiro de livrarias, mas aquilo junta, cria sinergia entre as livrarias. Então, a Reli é um exemplo para a gente. E a gente está tentando se organizar aqui. Esse grupo que eu falei, das livrarias independentes do Brasil, a gente também tem dificuldade, e não é só uma questão de interesse pessoal se sobrepõe ao interesse coletivo, não é essa a questão. A nossa dificuldade também é capital de investimento, entendeu? Eu sou um trabalhador do livro, eu não sou um empresário, né? Quer dizer, um empresário no sentido, eu sou também um empresário, claro, nesse do termo, mas eu não sou um empresário que estou com um capital de investimento folgado para tomar as decisões. Então eu vou abrir o site, então eu vou fazer. Não, então eu praticamente preciso viver do faturamento da minha livraria todos os meses. E como existe um sem número de livrarias maravilhosas. Eu conheci muita gente legal nessa pandemia, esses dois grupos, eu conheci muita gente legal nessa iniciativa da Boitempo. Gente que tem o nosso porte, mas que ama o que está fazendo, que adora livro, sabe? E esse pessoal precisa de uma organização. A gente precisa construir. Agora há pouco, a Iris, eu acho que a Iris Borges comentou aqui, eu tenho interesse nisso. Eu acho, Iris, que eu comprei de você alguns anos atrás, quando eu ainda estava dentro da escola que eu mencionei no início da live, quando a COSAC fechou. Eu acho que é da distribuidora Arco-Íris, em Brasília. A COSAC, quando fechou, eu tinha livro adotado da COSAC. E eu recebi um e-mail da COSAC dizendo assim, de um dia para o outro, não vamos mais atender pedido. Eu liguei desesperado, conversei, e o que me disseram foi, infelizmente, a diretriz é essa. A gente não pode vender mais nada a partir de hoje. Eu digo, mas eu estou com o livro adotado, gente. Infelizmente. Aí, cara, eu iniciei uma caça no Brasil de distribuidores que tinham saldo dos livros que eu tinha adotado. E eu comprei algumas coisas da Arco-Íris para conseguir atender aqui os meus clientes na escola naquela época. Então, Iris, vamos conversar sim. O direct do Instagram é um primeiro canal para a gente, me chama lá, vamos começar a construir isso, mas a gente tem muito, eu acho, a somar nessa ideia de ocupar um espaço no meio digital, né? Sobretudo no meio digital. Então, isso para mim é fundamental. Se você pegar lá no site da NL, o documento que eles têm, que eles chamam de Manual de Boas Práticas, é curtinho, são 2 páginas. Você dá uma lida naquilo, você entende do que eu estou falando, sabe? Combater essa concorrência desleal, respeitar os espaços da cadeia, juntar forças para isso, entende? E eu acho que se a gente juntar forças para isso, eu não estou interessado em quebrar nenhum player de e-commerce, eu não estou interessado em ficar multimilionário, eu estou interessado em ter estabilidade. E eu acho que a união pode criar estabilidade para a gente no meio digital. Existe um público, Diego, que pauta suas decisões também por valores. A gente tem o que os players de e-commerce não têm. Nós gostamos de livro, nós conhecemos livro, nós lemos
nós podemos discutir a leitura com quem lê, nós podemos sorrir para quem chega na livraria, nós podemos dar uma palavra, numa conversa, fazer alguém se sentir bem porque está tendo com quem conversar, entende? Isso não é pouco, tá? Isso precisa ser organizado. E isso pode, inclusive, fazer efeito no meio digital, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Se você tem isso na sua cidade, na hora de tomar a decisão de ir lá no meio digital, não, eu vou lá no portal das independentes, porque as independentes têm tais e tais valores. Olha, eu vou te falar uma coisinha que vai parecer uma digressão, vai parecer que eu estou saindo do assunto, mas é só para te mostrar como a gente cuida desse contato com o leitor e que eu aposto que isso vai para o site, se um dia a gente tiver um site. Quando houve a PEC 55, ou quando houve os cortes no gasto de educação, nós fechamos a livraria para que quem trabalha na livraria pudesse ir para as mobilizações nas ruas. E a gente colocou isso nas nossas redes sociais e nas portas. Então as pessoas sabem quem nós somos também por causa disso. Entende? E elas querem comprar de quem compartilha ideias e valores com elas também. Né? Agora, durante a pandemia, algumas editoras mandaram para a gente brindes, cards, e que faz o maior sucesso, porque são cards com temas do que interessam os nossos leitores. Mas aí eu digo assim, eu quero um novo... Já tinha feito 2 marcadores, eu digo, eu quero um marcador novo. Está até aqui, eu vou já mostrar. E aí eu vi um cartunista, cara de mão cheia de São Paulo, eu digo, eu vou entrar em contato com esse cara, é o Breno, o site dele é o @bobotrip. Eu entrei em contato com o Breno. O Breno está em São Paulo, já tem um trabalho, etc. E o preço do Breno era acima do preço daqui de Belém. Mas eu cheguei no denominador comum para o Breno, foi bom para mim, bom para ele, e eu investi em ter um marcador da livraria. Olha, é um marcadorzinho, não sei se eu passar aqui, se dá para ver. Isso é a criação do Breno. Olha lá, ela vai abrir a porta, ela está presa em casa, abre a porta, ela abre um livro. Ela folheia, entra e vai ser feliz no livro. Esse marcador aí foi o Breno que fez. Uma livraria do meu porte, para ter um marcador próprio, pagando um artista para fazer, etc., isso é considerado investimento para mim. Breno, o efeito disso aqui, todo mundo quer esse marcador do nosso. Quem recebe os livros posta foto com o livro com o marcadorzinho do lado. Já teve declaração de amor para o marcador no Instagram, de leitor, fazendo versinho, dizendo que ama o marcador. Sabe o que aconteceu? Eu já encomendei o segundo do Breno. Essa garotinha aqui virou personagem da Solar do Leitor. Isso vai virar uma série. Ele já está criando a segunda tirinha. Então, esses detalhes, eles convertem também em escolha se você tiver um site. Eu não tenho um site. Mas se eu tiver um site e o meu site estiver escrito aqui, eu te digo, não vai ser tão simples para esse leitor escolher comprar num player de e-commerce. Ele vai ter uma outra relação com a Solar do Leitor. Sabe? Ele vai querer também procurar o portal das independentes, etc. Eu aposto muito nisso. Sabe? Eu aposto que a gente não tem que pensar em ter um site, porque todo mundo tem site, ou porque a venda de site está crescendo, e no modelo de site que todo mundo tem. A gente tem que construir nossos próprios modelos de e-commerce e de relacionamento digital com o cliente, sem ter que imitar o modelo dos grandes players. Entendeu? E eles ficam lá com o modelo deles, vendendo para quem quer comprar deles. E a gente se estabiliza nesse sentido. Eu também, então vamos encerrar, eu também falo, quando eu pego para falar, meu Deus do céu, eu tenho que me policiar. Eu quero fazer meus agradecimentos e ler uma coisinha aqui, que é o seguinte, deixa eu só, não quero esquecer de ninguém, antes de ler as recomendações que a gente tem da ANL. Mas é claro que eu quero agradecer a equipe da ANL, né? Bernardo, Marilu, Francine, que foram as pessoas que entraram em contato com a gente. Para mim foi um prazer imenso, eu acho que dá para ver que é um prazer para a gente conversar de coisa que a gente gosta, né, Diego? Então, estou aqui, queria que tivesse 2h30 para estar aqui conversando contigo. Então, a ti, Diego, a toda a tua equipe aí da JEP, a nossa equipe aqui da Solar do Leitor, que tem a Carolina Fortunato, que é a minha esposa, tem a Tainá também, e nós 3 fazemos a Solar do Leitor acontecer, né? Eu queria fazer um registro, além da ANL, eu queria agradecer também a CBL e a SNEL, porque a Solar do Leitor foi a única livraria da região norte contemplada
no projeto Retomada das Livrarias. E aquela iniciativa fez muita diferença para a gente no momento do lockdown, que a gente já passou por 2 lockdowns aqui em Belém. Né? Então, ter sido selecionado e receber aquela ajuda do projeto Retomada foi muito significativo para a gente. Então, agradecer. E todas as editoras que fizeram o projeto se tornar uma realidade. Né? Não posso deixar de agradecer às nossas leitoras e leitores solares, sobretudo os que a gente conheceu durante a pandemia e que fazem a gente estar vivo e que fizeram um Instagram aí de 800 para 4.200 pessoas. Tá certo? E por fim, cara, eu não posso deixar de novo lembrar, eu sei que ela ainda está aí, a Conceição, pelo que a Conceição representa nessa livraria desde o começo dela, e mandar o meu beijo enorme para Lourdes Gouveia, que eu tenho certeza que ela vai receber meu beijo hoje. Eu até me emociono para falar da Lourdes, mas ela também a voz embarga um pouco, porque a Lourdes é um pouquinho da Solar do Leitor, é Lourdes também, sabe? Então beijo para ti, Lourdes, beijo para ti, Conceição, vocês duas serão eternamente nossas madrinhas. Então vamos lá, vou agradecer a presença de todos, destacando que essa live faz parte do projeto Estamos Prontos para Novas Histórias. É uma primeira fase que se encerra agora. Aguardem, novas lives virão. Tá? E a gente lembra também que as associações de classe são base de grande valor para a representatividade dos segmentos. Associar-se à ANL, que atua na união de categorias de livreiros e na defesa dos seus interesses comerciais e institucionais, é agregar benefícios à sua livraria. A ANL tem um plano de adesão a partir de R$100 e ela também aceita contribuições avulsas de qualquer valor. Tá? Então, que todo mundo que possa, faça o seu esforço, até inclusive eu tenho que fazer uma autocrítica nisso, o Bernardo me convidou, mas eu não sou associado da ANL, não tenho nenhum problema em dizer isso, mas eu avalio há muito tempo entrar. É que para a gente também é uma questão faz parte do custo também isso tudo. E a ANL agradece o apoio dos profissionais que estiveram de forma gratuita presente nas nossas lives, eu, você e todos os outros, eu até tenho o nome deles aqui para ler, mas acho que não vai dar tempo. Se der, eu leio no final. E a contribuição inestimável que foi dada para o mercado. Todas as nossas lives vão estar disponíveis no Instagram da ANL e no site do YouTube. Então, quem quiser assistir depois, é só ir lá. A campanha Estamos Prontos para Novas Histórias é uma parceria que foi desenvolvida com a SESI Editora. Um abraço para o Júnior, a SESI Editora também é uma parceira da Solar do Leitor aqui, importantíssima, a gente também tem livros adotados da SESI, etc. E já que dá tempo, estiveram com a gente nas lives anteriores o Gerson Ramos e o Marcos Teles, da Planeta da Leitura, o Eduardo Cunha, da Iandei, o Daniel Rodrigues, também responsável pela parte de TI da leitura, o Carlos Eduardo, da Delivery, e a Rayane Alcoforado, da Praça Casa Forte, a Carla Arregui, representando a categoria de escritores e jornalistas do Centro-Oeste, e a Iris Borges, que esteve aqui com a gente, comentou inclusive, representando o Centro-Oeste. Todas essas pessoas fizeram esse ciclo de lives, na qual eu estou extremamente honrado de estar aqui encerrando. E, enfim, um abraço para ti, Diego, e agradeço a todo mundo que passou aqui com a gente e deu um tempo da sua atenção durante essa hora e meia para a gente. Grande abraço, até logo. Obrigado, boa noite para todo mundo. Até logo, um abraço. Vou sair aqui, Diego. Ok.